E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma aventura aqui no Odisseia Textual, o nosso mergulho no mundo das grandes obras. Isso aí. Preparados para desbravar ideias que marcaram a história. Hoje a gente vai encarar um desafio e tanto, a República de Platão. Uau! Um clássico que ainda causa impacto depois de mais de 2000 anos, né? E olha, já aviso, a gente não vai conseguir desvendar tudo de uma vez. Ah, com certeza. A República é um banquete de ideias. Exato, então a gente preparou um roteiro especial, sabe, com algumas ideias instigantes de Platão. Um gostinho da genialidade dele. Isso, e quem sabe, né, despertar a vontade de ler a obra completa. Com certeza. Aliás, o link para a República está no primeiro comentário fixado. Isso aí. E já que a gente está falando de dicas importantes, Ih, lá vem. não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like esperto pra gente. Isso ajuda a levar a Odisseia Textual para mais gente. Valeu. Mas agora, voltando para nossa aventura, a República já começa com um cenário bem interessante. É mesmo? Um jantar na casa de Céfalo, um senhor já de idade, sabe? Rico e influente. E Sócrates está lá, né? Claro, no meio da galera pronto pra instigar todo mundo com suas perguntas. E aí, no meio da conversa, surge uma pergunta que mexe com todo mundo. Qual a vantagem de ser rico quando a gente tá de frente pra morte? Nossa, que profundidade. E a resposta de Céfalo é surpreendente, ele não fala de luxo nem bens materiais. Sério? Pra ele, a riqueza traz paz de espírito. Tipo assim, poder agir com justiça ao longo da vida. Exatamente, sem precisar recorrer a coisas erradas pra sobreviver, sabe? Entendi. E essa tranquilidade, essa consciência limpa. Isso, pra ele, é o verdadeiro tesouro, mais valioso que qualquer fortuna. Faz sentido. E essa ideia já coloca a gente diante de um tema central da obra de Platão: a justiça. Com certeza. A discussão fica ainda mais interessante quando Polemarco, o filho de Céfalo, entra na conversa. E qual a visão dele sobre justiça? Ele tem uma visão mais tradicional, sabe? Olho por olho, dente por dente. A famosa lei de Talião. É isso aí. Dará cada um que lhe é devido, incluindo maus inimigos. Uma visão bem diferente do pai dele. E Sócrates, o que ele acha disso? Aí que entra a genialidade do Sócrates. Com suas perguntas certeiras, ele questiona essa visão do Polemarco. Ele usa aquelas analogias que a gente adora, né? Sócrates pergunta: será que um médico é útil só quando não está exercendo a medicina? Uau. Boa pergunta. É uma provocação que nos leva a pensar se a justiça se limita a punir ou se ela tem um papel mais amplo. Incrível como ele leva a gente a questionar, né? E a discussão esquenta ainda mais quando um novo personagem entra em cena, Trasímaco. E quem é esse Trasímaco? Ah, ele é um personagem que chega pra causar, ele solta a bomba, justiça que beneficia o mais forte. Caramba, que polêmica. É uma visão bem pragmática, quase cínica, né? Bem diferente da busca por uma justiça ideal que o Sócrates defende. Nossa. Imagina a tensão desse debate. Platão coloca esses personagens em choque, criando diálogos cheios de ironia, humor e até tensão. Incrível. Lendo a República, a gente se sente como se estivesse lá no meio da conversa. E no meio de tudo isso, a gente começa a se questionar. O que é justo pra mim? Existe uma justiça universal. Perguntas que continuam nos desafiando até hoje. Platão realmente era um gênio. E essa é só a primeira parte da nossa aventura. Na próxima, a gente vai se aprofundar ainda mais nas ideias de Platão. Aguardem, tem muita coisa interessante pela frente. E aí, preparados para mais uma dose de Platão? A gente parou naquela ideia de justiça, né? Sim, e como ela se conecta com a visão de Platão sobre a educação. Para ele, a educação é a base de tudo. Uma sociedade justa só pode existir se os cidadãos forem bem educados. Interessante. E que tipo de educação ele defendia? Algo bem diferente do que a gente está acostumado, viu? Ele tinha umas ideias, digamos, controversas. Isso, tu me conta mais. Por exemplo, ele era a favor da censura, principalmente quando se tratava de histórias para crianças. Censura? Sério? Mas por quê? Ele achava que aqueles mitos da Grécia Antiga, com deuses se comportando mal, não eram bons exemplos. Ah, entendi. Tipo, Zeus traindo a Hera, Ares fazendo guerra. Isso. Platão acreditava que essas histórias podiam corromper o caráter das crianças.
Faz sentido. Se a gente só vê exemplos ruins, fica mais difícil ser uma pessoa justa, né? Exatamente. Platão tinha essa preocupação, sabe? Ele queria formar cidadãos virtuosos, com bons valores. E essa preocupação dele com a influência das É histórias. super atual, né? A gente vive debatendo a influência da mídia, dos videogames. É verdade. O que as crianças consomem realmente molda a forma como elas veem o mundo. Total. E Platão ia além da censura, sabia? Ele tinha um projeto ambicioso, criar uma cidade ideal. Uma cidade utópica onde tudo funcionaria perfeitamente. É isso aí. E para essa utopia dar certo, ele propõe dividir a sociedade em 3 classes: artesãos, guerreiros e governantes. Cada um com sua função específica. Exatamente. Os artesãos produzem, os guerreiros defendem e os governantes. Pro Hernan. Mas quem seriam esses governantes ideais? Aí vem a parte mais surpreendente. Platão acreditava que os governantes deveriam ser filósofos. Filósofos. Guerreiros filósofos. Que ideia inusitada. Né? A gente geralmente imagina o filósofo como alguém calmo, reflexivo, e o guerreiro como alguém forte e... Bruto. Mas Platão queria unir essas duas características. Ele buscava a fusão da força com a sabedoria. E como ele explicava essa ideia? Ele usava uma analogia interessante, a do cão de guarda. Cão de guarda, como assim? Um bom cão de guarda é feroz para proteger a casa, mas dócil com a família. Deve ser. Ele sabe dosar a força. Pois é. O guerreiro filósofo também precisa ter essa capacidade. Agir com coragem quando necessário, mas sempre guiado pela razão. Exatamente. A filosofia seria a bússola moral do guerreiro, impedindo que ele se tornasse um tirano. Nossa, que interessante. Então, para Platão, a educação ideal não formava só guerreiros fortes, mas também cidadãos virtuosos. Isso. Cidadãos capazes de governar com justiça e sabedoria. E para alcançar esse ideal, ele propunha uma educação bem completa, né? Sim. Treinamento físico, militar e muito estudo. Filosofia, matemática, música. Uma formação integral. E para ilustrar a importância da busca pelo conhecimento, Platão criou uma das metáforas mais famosas da filosofia, a alegoria da caverna. A alegoria da caverna. Já ouvi falar, mas nunca entendi direito. Imagina um grupo de pessoas presas numa caverna desde a infância, Presas? Como assim? acorrentadas de um jeito que só conseguem enxergar as sombras projetadas na parede. E elas acreditam que aquelas sombras são a realidade. Exatamente, é a única realidade que elas conhecem. Triste, né? Viver na ignorância. Mas aí um desses prisioneiros consegue se libertar e sair da caverna. E o que ele encontra lá fora? Um mundo totalmente novo. Ah. A luz do sol, as cores, as formas. Nossa, deve ser um choque. Ele finalmente enxerga a realidade como ela é. Mas essa experiência também é dolorosa, sabe? Por quê? Porque ele precisa abandonar tudo aquilo que ele acreditava ser real. É como se ele tivesse que desconstruir sua própria visão de mundo. Exatamente. Mano. É um processo de despertar para a verdade, mas também de desapego. Que metáfora incrível. E o que acontece com esse prisioneiro liberto? Ele sente necessidade de voltar para a caverna e contar para os outros o que ele viu. Mas será que eles acreditam nele? Não, eles zombam, o chamam de louco. Afinal, para eles, a verdade se resume àquelas sombras. Que frustrante. Mas essa é a dificuldade de romper com a ignorância. E quem seriam os responsáveis por nos guiar nesse caminho? Quem nos ajuda a sair da caverna? Os filósofos? Para Platão, eles são os que se libertaram, que enxergaram a luz da verdade. E por isso, seriam os mais aptos a governar. Exatamente. Eles teriam a sabedoria necessária para guiar a sociedade. Nossa, quanta informação. Mas ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai explorar as diferentes formas de governo que Platão analisou. E a gente vai descobrir se essa utopia dele é realmente possível. Aguardem, a conversa vai ficar ainda mais interessante. E aí, pessoal? Prontos para finalizar a nossa viagem por a República? A gente já viu tanta coisa, né? É verdade. Passamos pela justiça, a educação, até a utopia da cidade ideal de Platão. Mas agora a gente vai encarar a realidade da política. Platão analisou diferentes formas de governo? E preparem-se, ele não era nada otimista. Ele era um crítico ferrenho da política da época dele. Ele achava que os governantes estavam mais preocupados com o poder do que com o bem do povo. Exato. E essa crítica dele se aplicava a várias formas de governo. Tipo, quais ele considerava problemáticas? Ele identificou 4: a timocracia, a oligarquia, a democracia. É a pior de todas. A tirania. Nossa, cada uma com seus problemas, né? E Platão analisava como elas surgiam, como funcionavam e como acabavam se corrompendo. Começando pela timocracia. O que seria isso? É um governo baseado na honra, na glória militar, sabe? Tipo, valorizando os guerreiros. Isso. Mas Platão via um perigo nisso. Qual? Essa busca por honra podia se transformar em arrogância e ambição desmedida. Ah, entendi.
Em vez de líderes preocupados com o povo, teríamos líderes preocupados com a própria imagem. Exato. E aí a justiça ia pro ralo. Certo. E a oligarquia? O que Platão achava dela? Ele detestava. Para ele, concentrar o poder nas mãos de uma elite rica só aumentava a desigualdade. O rico cada vez mais rico e o pobre. Cada vez mais pobre. E sem voz, né? Sem poder de decisão. Uma sociedade dividida não é nada justo. Com certeza. E, prepare-se para surpresa, Platão também criticava a democracia. A democracia. Mas por quê? Ele reconhecia a importância da participação do povo, mas... Mas tinha medo que ela se tornasse um sistema instável. Isso. Ele achava que o excesso de liberdade individual, sem a devida orientação, podia levar ao caos. Tipo, decisões tomadas por impulso sem pensar nas consequências. E ele temia que líderes populistas manipulassem o povo. Nossa, é uma crítica que faz a gente pensar. Totalmente. E, por fim, a tirania. O grande vilão na visão de Platão. O governo de uma só pessoa com poder absoluto. Exatamente. Para ele, a tirania era o resultado da degeneração das outras formas de governo. Tipo um ciclo vicioso que leva à opressão. O tirano, movido pela ambição, ignora as leis e oprime o povo. E Platão descreve o tirano como um ser infeliz. Preso no seu próprio poder, incapaz de sentir verdadeira felicidade. Que triste. E diante de todas essas formas de governo imperfeitas. Platão volta a defender a sua cidade ideal. Governado pelos filósofos reis. Isso. Aqueles que, pela sabedoria e amor à verdade, seriam capazes de construir uma sociedade justa. Uma utopia, talvez. Mas que nos inspira a sonhar com um mundo melhor. Com certeza. A República é um convite à reflexão, um desafio a questionar o status quo. E a nossa aventura por aqui chega ao fim. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela mente brilhante de Platão. Se a curiosidade bateu forte, leia Uma República na íntegra. O link está no primeiro comentário fixado. E o Odisseia Textual continua, explorando novas obras, novos autores, novas ideias. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem com os amigos. Até a próxima aventura.